E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para um giro de notícias sobre o Cruzeiro, especulações, negociações, eu diria, dessa última semana, porque eu tenho feito vídeo com a galera aqui todo dia, né, após os jogos da Copa do Mundo, que a gente fala de Copa, fala de Cruzeiro, mas vou fazer aqui nesse vídeo um resumão então do que a gente tem de efetivo, porque nomes especulados a gente já viu uns 500, né, mas de concreto mesmo nem tanto. Antes das notícias em si, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da CampoBet, é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018, trabalha com ótimas cotações, nesse momento está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$650, o valor que você investir no seu primeiro depósito, a casa dobra para você utilizar nas apostas. Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou clica no link da descrição para você fazer o seu cadastro muito rapidamente, já começa a fazer a sua fezinha, só lembra de sempre apostar com responsabilidade, porque a aposta é para se divertir. Começo com o Matheus Vital, que deve mesmo ser jogador do Cruzeiro. Segundo o Samir Carvalho, que cobre o Corinthians, o jogador deve vir sem custos, com o time paulista mantendo um percentual dos direitos, e ele assinará contrato com o Cruzeiro por 3 anos. Só para deixar bem claro, eu tô gravando esse vídeo no sábado, ele vai ser publicado no domingo de manhã, e é possível que nas próximas horas o Matheus Vital já seja oficializado como jogador do Cruzeiro, né? Isso porque até o Samuel Venâncio confirmou também. O Corinthians não quer manter o jogador, quer se livrar do salário dele. O Cruzeiro está interessado na contratação, é, digamos assim, um desejo antigo dessa gestão, inclusive ele já tinha sido especulado até no próprio Valladolid, então o pessoal enxerga talento nele. Eu já fiz o vídeo de olheiro aí sobre o Matheus Vital, mostrando alguns lances do jogador, o histórico de carreira, né, que ele realmente não vingou no Corinthians como se esperava, teve um empréstimo no Panathinaikos da Grécia, onde também não produziu muita coisa, é um jogador extremamente irregular, nunca teve uma sequência em alto nível e o Cruzeiro está fazendo essa aposta acreditando que pode recuperar o jogador. Tomara que consiga, né? Se vem mesmo para o Cruzeiro, nosso papel é sempre torcer por ele e apoiar o jogador. E o Samir Carvalho falou do interesse do Cruzeiro em outro atleta do Corinthians, o zagueiro Raul Gustavo. Foi feita uma sondagem, mas nenhuma proposta oficial. O Raul é um zagueiro canhoto, tem 23 anos e jogou 33 partidas, marcando 4 gols em 2022 pelo Corinthians. Essa é apenas uma especulação, mas eu quis trazer para o vídeo porque é uma que eu torço muito para que caminhe para algo concreto, tá? Eu acho o Raul Gustavo um zagueiro muito bom, é um zagueiro canhoto, bom no jogo aéreo, bem mais rápido que o Brock, né, que é o nosso zagueiro canhoto no elenco, e acho que seria um cara que casaria muito bem no elenco do Cruzeiro, porque ele pode jogar como zagueiro pela esquerda numa dupla de zaga, ou pode jogar como um trio, até de lateral esquerdo ele já quebrou galho. Até o momento não tem nada muito concreto então a respeito dessa contratação, mas é um jogador que o Cruzeiro está sondando, está interessado, já falaram em diversos nomes, né, Alain Pereu, esse aí eu acho um jogador bem fraco, não gostaria que viesse, mas o Raul Gustavo, se puder vir, ainda que seja um empréstimo com opção de compra, né, eu acho que seria uma contratação muito boa pra gente, até porque lá no Corinthians ele não deve ter muito espaço, né, o Corinthians tem uma série de zagueiros muito bons, alguns bem jovens inclusive. E para lateral esquerdo, o Cruzeiro tem trabalhado com 2 nomes. Segundo Samuel Venâncio, a diretoria tem conversado a respeito de Jorge do Palmeiras, que tem 26 anos, contrato com o time paulista até o fim de 2025 e poderia vir por empréstimo. O Jorge é tecnicamente um jogador muito bom, ele mostrou isso no Flamengo, mostrou isso no Santos, naquela temporada que trabalhou com o Sampaoli. No Palmeiras ele realmente não se firmou, mas o Palmeiras tem lá o Piquerez, que é muito bom jogador, né, que já estava um pouco mais consolidado também. E lá na Europa o Jorge passou pelo Mônaco, pelo Porto, pelo Basel, ele também não conseguiu jogar grande coisa por lá. E se o Cruzeiro consegue trazer o Jorge, eu acho que seria uma ótima aquisição, porque ele é tecnicamente um bom jogador, não é um jogador velho, acho que poderia ser recuperado e funcionar muito bem como um ala ali pela esquerda, né? Até porque ele tem muita qualidade técnica. O problema aí é a parte financeira, tá? Dizem que o salário que o Jorge recebe no Palmeiras é na casa de R$1 milhão, tá? É um salário muito alto, lembrando, é um jogador que veio do futebol europeu, né? Então a gente tem essa questão cambial. Eu acho que assim, não tem como caber o Jorge na realidade do Cruzeiro, a menos que o Palmeiras queira emprestá-lo e pagar
pagar, sei lá, 70%, 80% do salário, o que eu acho que não vai acontecer. Enfim, eu acho realmente muito improvável essa vinda, mas se vier, tecnicamente, eu gosto muito dele como jogador. E com essas dificuldades financeiras a respeito do Jorge, o nome do Bruno Pacheco do Ceará acaba ganhando força. O Samuel Venâncio também confirmou que o Cruzeiro tem interesse no atleta, que está no seu último ano de contrato com o Vozão. Eu falei sobre o Bruno Pacheco naquele vídeo de jogadores de clubes que foram rebaixados que eu acho que seriam interessantes para o Cruzeiro, né? Acho ele um lateral bem correto, não é um cara brilhante ofensivamente, não é um cara que tem o recurso técnico do Jorge, mas é um cara que cabe na realidade do Cruzeiro e é um jogador que cumpre bem a função. Então acaba sendo um nome mais realista, né, para a capacidade financeira do Cruzeiro. Se vier, acho que a gente está bem coberto, né? Tem o Kaique ali, que é um jovem, uma aposta, mas que deve servir a seleção brasileira sub-20, então a gente precisa ter mais um nome, além do Marquinhos Cipriano, que está emprestado até junho e não sabemos, né, o que vai ser do futuro. Então o Cruzeiro deve trazer um lateral esquerdo, deve trazer um lateral direito também, tá? Mas para lateral esquerdo deve vir um dos dois, ou o Jorge ou o Bruno Pacheco. Se eu tivesse que apostar, viria o Pacheco, porque o Jorge é muito caro. Outra apuração do Samuel foi sobre o interesse do Cruzeiro no volante Christian do Atlético Paranaense. Ele tem 21 anos, contrato com o Furacão até o fim de 2024 e poderia vir por empréstimo. Foram 23 jogos e 3 gols marcados em 2022. O Christian tinha jogado muito mais, né, em número de partidas mesmo nas temporadas anteriores. 2022 foi um ano que ele esteve um pouco abaixo. E assim, não é um volante que me encanta, porque de fato ele tem uma qualidade de passe muito boa. Eu acho que ele lembra um pouco o estilo de jogo do Felipe Machado, assim, é um cara voluntarioso, mas ele não tem boas estatísticas de recuperação de bola, tá? E pra mim, volante tem que ser bom pra roubar a bola. Não é o caso do Christian, embora a gente deva pontuar que ele ainda é um jogador muito jovem, né? 21 anos, tá começando a carreira, pode se desenvolver bastante no futuro. Se vier pro Cruzeiro, imagino que seja realmente um empréstimo, e aí o Atlético Paranaense já mostrou, né, de forma muito nítida que emprestar jogador pro Cruzeiro, eles não botam um valor fixado, porque se o cara for bem, eles não querem ser obrigados a abrir mão do atleta. O Zé Ivaldo e o já foram embora em situações similares, mas vamos aguardar então. O Christian não é um nome que eu traria. Eu preferia que o Cruzeiro apostasse nos seus volantes de base, no Xavier, no Ageu. Acho que vale mais a pena dar minuto para esses caras do que ficar valorizando o jogador do Furacão. Mas vamos aguardar. E o meia Alex Teixeira é outro que está em pauta. O Globo Esporte trouxe a informação que o Cruzeiro quer contar com o meia de 32 anos que está sem contrato após terminar o vínculo com o Vasco. E o Cruz Maltino, que o revelou, ainda tem interesse na sua permanência. Eu falei sobre o Alex Teixeira recentemente em uma das lives que vocês obviamente não assistiram. Assim, é um jogador que tecnicamente já foi muito bom, tá? Não era um absurdo pensar no Alex Teixeira dando o passo para jogar numa das grandes ligas europeias, quando ele estava jogando ali no Shakhtar, até nos primeiros anos dele de China. Ele jogou muito bem por umas 10 temporadas. O problema é que a idade chegou. Em 2022, pelo Vasco, em 15 partidas aí na Série B, ele fez apenas 2 gols e marcou uma assistência. Os 2 gols, incrivelmente, foram na mesma partida. Uma vitória épica do Vasco para cima do Operário, num jogo que não estavam fazendo nada. O Alex Teixeira conseguiu marcar 2 gols. É um jogador que ainda tem esses espasmos de bom futebol. Mas antes do Vasco, ele tinha passado uma temporada no Besiktas da Turquia, que ele jogou mais de 30 partidas, fez 4 gols e deu uma assistência. Foi apagadíssimo. E eu acho que Alex Teixeira é realmente fazer uma aposta no passado, sendo que os 2 últimos clubes que fizeram essa aposta acabaram quebrando a cara, né? No Besiktas e no Vasco, ele não fez muita coisa. O Vasco ainda tem interesse na permanência do jogador, até por uma questão afetiva, né? Ele foi criado no Vasco, é o clube de coração dele, e até eu me pergunto nesse sentido, se o Alex Teixeira não conseguiu jogar bola no clube que o formou, no clube que ele ama, ele vai jogar aqui? Sei lá, esse perfil de medalhão, de jogador saciado em fim de carreira, não me agrada. Para falar em saídas, o Vitor Leque foi emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto até o fim da temporada 2023. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024 e deve disputar aí o Paulistão e a Série B do Brasileiro pelo time paulista. E eu falo deve disputar porque o Vitor Leque é sempre uma incógnita, né? Ele pode chegar lá, jogar 2 partidas, ser expulso e ir embora, que foi o que aconteceu no último empréstimo dele ao Juventude. Eu torço para que o Vitor Leque se recupere, tá? Especialmente desse parafuso solto que ele tem na cabeça aí, porque, assim, qualidade técnica eu
acho que ele tem alguma. Ele foi um jogador útil para o Cruzeiro em 2021, mas a temporada 2022 dele foi ridícula, né? Ele literalmente teve mais expulsão do que participação em gol. Então que seja feliz aí no Botafogo de Ribeirão Preto, que consiga se reencontrar, né, fora de campo e reencontrar o futebol dele também, até porque ele ainda é atleta do Cruzeiro, é patrimônio do clube. Se ele faz uma grande temporada lá, mete 30 gols no Botafogo de Ribeirão Preto e a gente consegue vendê-lo, pelo menos a gente recupera aqueles 700 mil reais que foram investidos para comprar o passe dele, né? Então tomara que o Vitor Leque jogue muito bem aí no Botafogo. E o William Potker será emprestado ao Coritiba até o fim de 2023. O atacante, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024, terá o seu salário integral pago pelos paranaenses, segundo Samuel Venâncio. Ele jogou a Série A pelo Avaí em 2022 com 27 jogos, 3 gols e 1 assistência. Tem gente que força muito a barra para dizer que o William Potker fez uma boa temporada no Avaí, né? O Avaí foi rebaixado para a Série B, o Potker fez 3 gols, gente, foram 4 participações em gols em 27 partidas. Se isso é um número bom para um atacante, eu sou um fusca. É claro que o Avaí tinha um time muito limitado, é difícil fazer gol por lá, né? A gente viu que boa parte dos gols que o Avaí fez foram pelo Bissoli de pênalti ainda. Enfim, é difícil jogar mesmo em times tecnicamente mais fracos, mas eu acho que o William Potker não iria nos ajudar muito, tá? E como o Cruzeiro conseguiu achar um time para pagar o salário dele, excelente notícia, né? Agora tem só mais um ano então de vínculo do Poçante Potker naquela contratação idiota que foi feita lá atrás, aquela troca pelo Maurício, que já se provou errada por qualquer ângulo que a gente quiser analisar. Mas assim como eu falei do Vitor Leque, tomara que o William Potker faça uma temporada mágica, né? Ele que comemorava ali com a varinha do Mago Potker ali, né? Enfim, tomara que faça um grande ano, 61 gols na temporada, apareça um maluco para comprar o passe dele, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, tá? Mas ele já foi artilheiro de uma Série A, né? Então, quem sabe aí o homem não reaprende a jogar bola. Enfim, boa sorte, Potker. E de mais relevante foi isso mesmo que aconteceu nos últimos dias, tá? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar as suas opiniões aí sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu e obrigado, Luva!